Você vai conseguir cortar depois? Oi? Bem, gente, vamos retomar, né? Boa tarde. Deixa eu retomar aqui as explicações para vocês da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai fazer a base da guirlanda. Eu já fiz algumas combinações aqui que são de cursos que vêm por aí, então eu já estou adiantando, porque eu ensinando para vocês, quando chegar no nosso curso, a gente vai pegar e vai fazer as aplicações, né, os detalhes para a gente colocar nas nossas bases, mas aí vocês já vão saber essa base que é extremamente importante para quem quer trabalhar com feltro. Um detalhe muito importante antes da gente começar a montar, eu vou explicar um pouquinho das combinações de estampas, tá? Como que a gente faz as combinações para a base de guirlanda? O primeiro ponto importante de quando a gente vai fazer uma base de uma guirlanda é que a gente não usa tecidos com estampas vibrantes, com estampas com muitos desenhos, muitos detalhes, tá? Por quê? Porque o objetivo da guirlanda é você ressaltar as aplicações que você vai colocar nela, tá? O máximo, assim, que eu recomendo para vocês utilizarem numa base é uma florzinha discreta, ou então com tons, pode até ser uma estampinha, mas que seja em tons suaves, tá? Que é para não se tornar, não chamar mais atenção do que o que vocês vão colocar em cima dela. Aqui eu fiz duas combinações. É interessante a gente trabalhar sempre com tonalidades, né? Vocês podem ter o exemplo aqui que esse verdinho nós temos esse detalhe, os tons, né? Em paralelo aqui. E o tamanho das estampas, elas são diferentes, tá? Quando a gente vai colocar duas assim, é interessante que vocês coloquem, por exemplo, aqui o xadrezinho é bem pequenininho, colocar aqui do outro lado ou uma forma diferente ou um tamanho diferente, tá? Eu fiz duas combinações, né? Esse daqui são esses triângulozinhos que tem tons de marrom e tons de verde, e esse xadrezinho aqui que é bem bacaninha, tá? São estampas que eu vou aplicar aqui em cima e não vai tirar a atenção da minha peça. Esse é o ponto mais importante, tá ok? Tem que ser uma combinação bonita e que você venha aqui com os bichinhos, com os passarinhos, nuvens, flores, o que vocês quiserem, e se destaque sobre essa estampa, tá? O que a gente vai precisar para estar fazendo essa base da guirlanda? Nós vamos precisar de dois tipos de tecido, que nós vamos usar frente e costas, tá? Vamos precisar de dois tipos de tecido. Vamos precisar também de manta R1, manta R2, papelão, feltro branco, linha. Se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui alguma decoraçãozinha. Eu coloquei uma rendinha, não é obrigatório. E vamos precisar também, que são duas coisas essenciais para nossa costura. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. O microfone tá baixo, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu prender assim. Agora, tá melhor? Ó, gente, me dá um feedback para ver se ficou melhor assim. O que eu gosto de utilizar na confecção dessa minha guirlanda? São esses fechinhos. Deixa eu mudar aqui para outra câmera, para ver se vocês conseguem ver melhor. São alguns pregadores que eles são utilizados em patchwork, tá? Ó, eles são extremamente fortes e eles não deixam correr, né? Quando a gente coloca aqui sobre a nossa guirlanda, não vai correr a posição, tá ok? Estão conseguindo visualizar? Tá dando para ver bem? Esses ganchinhos? Vocês encontram em armarinho, tá? Ele é bem forte, bem bacana pra gente fazer as nossas costurinhas. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro passo que a gente vai começar para fazer a base da nossa guirlanda é
a combinação do tecido. Eu tô utilizando aqui 2 tecidos super fofos, que é um rosinha poá, né, com bolinhas brancas. E temos também essa combinação aqui de bolinhas, que tem uns tons de cinza e rosa, tá? Olha que bonitinho. Muito bonitinho, né? E o que a gente vai fazer? A medida que eu tô utilizando para vocês confeccionarem aqui sem dificuldade nenhuma, tem 20 de altura, tá? E de largura, ó, aqui tem 10, 20, 30, 40, aproximadamente 40 a 45 centímetros. É o tamanho ideal para vocês não terem problema na hora de confeccionar, faltar espaço para vocês riscarem, tá? Eu utilizei a base de corte, a régua, o meu cortador circular, porque esse corte ele tem que estar muito preciso, ó. Reparem aqui que tá bem retinho, tá muito preciso. E para iniciar essa montagem, nós vamos fazer uma costura, nós vamos unir essas duas partes. Repare que a minha estampa tá aqui, a gente vai colocar estampa com estampa, uma de frente com a outra. E aí eu vou passar uma costura reta com o pé de máquina bem nessa parte aqui. Deixa eu pegar aqui os meus alfinetes. E eu vou colocar, que eu vou montar as duas partes aqui, a parte da frente e a parte de trás dessa nossa peça. Cadê o meu... Não sei onde que tá meu pincel. Eu estava usando ele. Deixa eu colocar aqui. Ó, gente. Coloquei alguns alfinetes. E aí a gente vai para nossa máquina de costura, tá? Ó, deixa eu colocar os alfinetes aqui. E a gente vai para a máquina de costura. E eu vou pregando aqui a outra. A gente vai fazer isso nos nossos 2 detalhes, tá? Deixa eu colocar de frente aqui, que o frente e o verso. Por quê? A gente faz essa montagem na frente e o verso. E principalmente com 2 tecidos. Pensa assim, ah, Andressa, dá pra fazer o fundo com uma cor só, uma cor lisa. Pra nossa peça ficar bem alinhada, ficar bem certinha, é interessante que a gente tenha essa costura tanto na frente quanto atrás, que é pra gente ter assim a medida exata pra gente poder montar essa base, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou passar bem, e aí eu vou colocar os alfinetinhos na nossa segunda parte, que é pra gente poder ir pra máquina de costura, tá? Ó, deixa eu colocar o alfinetinho aqui. E a gente vai pra máquina de costura. Essa base, gente, ela é muito bacana da gente praticar, né? Porque é óbvio que a primeira nunca vai ficar perfeita, gente. Fazer assim, não se frustrem, né? Porque no começo é óbvio que quando a gente tá começando, quando a gente é iniciante, as nossas peças, elas não vão ficar perfeitas. Na verdade, até hoje, eu sempre vejo assim, a gente sempre consegue melhorar. E ao longo do tempo a gente vai melhorando, vai pegando experiência, vai melhorando. Mas é muito bacana a gente praticar e se especializar, porque é um nicho que a gente consegue vender muito. E as guirlandas maternidade, elas são muito rentáveis. A gente consegue, se vocês pegam aí uma popularidade na parte da linha maternidade, eu vejo algumas artesãs, antigamente, quando eu trabalhava com encomenda, e tinha, por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver a Boutique de Carolina, ela pegava várias encomendas e comercializava por R$350 uma guirlanda. Então é super bacana, porque você tem o retorno merecido do trabalho, né? Não é que tá caro, é o merecido pelo nosso trabalho, é o justo.
E então é uma linha muito bacana da gente se especializar. Agora a gente vai para a máquina de costura, né? Vamos lá. Ó, eu vou colocar aqui um pezinho de máquina, tá? Com um pezinho de máquina, deixa eu ver se a luz atrapalha, né? Deixa eu colocar um papelzinho aqui na luz da... Não? Dá pra ver direitinho? Então tá. Ó. Então a gente vai fazer uma costura. Tem alguma coisinha enganchada aqui. Tem um fio aqui que enganchou. Pera aí, gente. Deixa eu dar um picote aqui no fio. O fio da bobina. Deixa eu soltar rapidinho. Pronto, gente. Deu uma enganchadinha aqui. Vamos retomar a nossa costura. Ó. Essa costura a gente tem que tomar bastante cuidado para ela não criar barriga, tá, gente? A costura tem que ser muito bem retinha aqui. Tem que estar bem alinhada e a gente tem que passar bem certinho, bem alinhada ao pé da máquina, porque se cria barriga nessa etapa, a nossa peça ela não fica legal, tá? Então é muito importante. Tira um pouquinho do zoom, tá muito próximo. Ó. Tira, pode tirar. Tira, 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 tira. Aí. Ó. Ó. Aqui. Prontinho, tá? Bem, gente, vou tirar todos os alfinetes agora. Vou tirar todos os alfinetes da nossa peça, né? Pra gente poder passar, tá? Tirar... Porque agora a gente vai riscar, eu vou mostrar pra vocês, a gente vai montar a nossa guirlanda com a régua, tá? Ó, desculpem. Então, o que a gente vai fazer? Um detalhe muito importante aqui, né, nessa etapa é aqui atrás na nossa costura. Minha experiência, a experiência que eu tive. Antes, eu abria aqui essa minha costurinha, tá vendo? Eu abria e passava. Só que quando a gente corta a nossa guirlanda para poder casear a volta, quando eu passava, deixava ela abertinha assim, ocorria de soltar a minha costura com uma maior facilidade. Então, eu comecei a passar para um lado só, tá? E de preferência a gente deixa dobrado pro tecido mais escuro, tá? Tá vendo que aqui o branco é mais claro, então eu vou dobrar pra cá, que é o tecido mais escuro, que é pra não aparecer. Porque antes eu deixava dobradinho no meio, aberto, e o que aconteceu? Começou a soltar, e eu notei que foi por conta disso. Então eu recomendo pra vocês que coloquem para um lado só. E a gente vem novamente aqui com o nosso ferro de passar. Para a guirlanda ela ficar bem certinha, tá passando essa nossa peça é muito importante mesmo.
porque senão vocês não vão ter um resultado bacana. Pode enrugar, ela pode se encaixar de uma forma desalinhada, né? Então ele tem que estar bem lisinho, lisinho, lisinho o tecido, tá? Ó. Feito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar agora o meu durex aqui. Pode ser fita de preferência, utilizem fita crepe, tá, gente? Porque a fita crepe, ela adere melhor, o durex ele não adere muito. É que eu não sei onde está a minha fita crepe. Na verdade, tinha um restinho e eu tenho que comprar uma nova. Comprar não, né? Porque eu sempre recebo da Tec Bond, que é uma maravilha. Então, na verdade, não é recomendado costurar com alfinete, tá? Porque pode danificar a máquina. Já aconteceu comigo de estar costurando também e a agulha pegar no alfinete. O que acontece? Depende muito da distância do seu ponto. Se o seu ponto ele tá muito fechadinho, a probabilidade da sua agulha esbarrar no seu alfinete é muito maior do que quando o ponto ele tá mais espaçado. Eu faço assim com o ponto mais espaçado, que aí dificilmente pega. Porém, gente, é algo que danifica a nossa máquina, tá? Eu faço de teimosa. Então, o ideal é você deixar afastado de onde você vai passar a sua costura, tá? Você deixar um pouquinho, coisa de milímetros longe, né, de onde você vai passar a costura e prender o tecido daquela forma, tá? Eu não recomendo de estar deixando o alfinete, mas provavelmente está quebrando por conta do espaço do seu ponto, tá bom? Ó, meninas, o que a gente vai fazer agora nesse momento? Eu tenho o centro aqui, ó, dessa minha peça, que é aqui, né? Na verdade, como tá dobradinho, ó, é este ponto aqui. Estão conseguindo visualizar? E o que eu vou fazer? Tem como dar um zoomzinho aqui na régua para eu explicar os buraquinhos? Ó, deixa eu fazer o pontinho aqui, que é para marcar exatamente o centro do meu tecido, né? Ó. Fazer aqui o meu pontinho, que é só pra... Então, meninas, temos aqui a nossa régua. Esse primeiro furinho, que ele é um furinho isolado, tá? Esse é o furinho do alfinete. Aqui, nós temos 2 furinhos, tá? Sozinho do alfinete, logo em seguida temos o do tecido e do feltro branco, certo? O segundo aqui, ó, o segundo que vem, ó, vem o furinho isolado, aí temos o do tecido e do nosso feltro. E o interno aqui, ele é referente ao nosso papelão e também a nossa manta R2, a nossa manta R1, é esse segundo furinho. Vamos vir pra cá, ó, pro final da nossa régua nós vamos ter mais 2 furinhos. E aqui, esse daqui, o que vem primeiro, ele é referente ao papelão e ao nosso forrinho, tá bom? E o de fora, o último furinho aqui, ele é referente ao tecido e ao nosso feltro branco. Como que a gente vai utilizar? O primeiro furinho, ele é do alfinete, certo? Então, eu vou pegar... Lembra que eu marquei aqui o centro do meu tecido? Eu vou posicionar aqui a minha régua, encaixei a minha régua no alfinete e, ó, coloquei na minha marcação utilizando o meu primeiro furinho, ok? Agora eu vou... Lembra que eu expliquei aqui que o próximo furinho é o do tecido? Então, esse próximo furinho, ele é do tecido. Vou riscar e olha só, a gente vai fazer isso, dar essa voltinha aqui. Aqui, ó. Ok. Dei a minha volta. A nossa dobrinha aqui.
E prontinho, riscamos, certo? O que a gente vai fazer? O próximo, ele é do papelão. O que vem em seguida também é do papelão. E o último furinho aqui, ó, vocês estão conseguindo ver esse último furinho? Ele é referente ao tecido. E aí a gente vai riscar de novo, ó. Ó. Vamos montar o nosso círculo dessa forma aqui. Essa guirlanda, ela fica bem certinha, tá? É só não soltar o alfinete ou dar uma riscadinha pra... Deixa eu levantar aqui, ó, que é pra marcar. Deixa eu levantar esse lado aqui também, ó, pra não ter risco, que é pra fazer a marcação aqui também, né? Ó, por debaixo. Prontinho. E nós temos aqui, ó, a nossa guirlanda riscada e fica super simétrica. Vocês podem ver que ela não fica tortinha, ela fica muito retinha, muito certinha. E nós vamos fazer isso com as duas partes, a frente e o fundo dessa nossa guirlanda, tá? Prontinho. Alguma dúvida? Ó, venho com o meu outro tecido. Lembrando que, ó, não precisa ser nem pela parte do fundo, tá? Pela parte da frente, que não tem essa costura aqui. Vocês podem estar fazendo pela parte da frente também, não interfere. Ó, eu vou riscar agora deste lado aqui, que é a parte da frente do nosso tecido. A gente vem, passa antes, né? Que é pra ficar bem certinho. Ó. Passei. Coloco aqui os meus adesivinhos de volta, que é muito importante, para não correr esse nosso tecido. Por via das dúvidas, tá, gente? Eu tô utilizando a caneta fantasminha. Então, assim, se eu acabar riscando errado, não vai estragar o meu tecido, porque eu venho e apago com o ferro, tá? Ai, desculpem. Então, eu venho aqui, ó, vou novamente riscar. Coloco aqui no centro do meu tecido, tá? Tá vendo? Vou fazer no centro novamente. Deixa eu ver se tá certinho. E aí, eu venho com a caneta riscando aqui, ó. Ó, gente, pela parte da frente é mais fácil ainda de se riscar, tá? Ó. Ó. E aí, eu venho aqui e risco novamente. Prontinho. É assim que a gente usa a nossa régua, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar a termolina por toda a volta desse nosso risco. Deixa eu achar aqui o meu pincelzinho. Não sei onde tá meu pincel pequenininho. Ele tava em cima da mesa. Não queria usar esse. Vou usar esse mesmo. É que eu acho que ele tá com tinta, ele vai sujar. Entendeu? Você viu algum pincel por aí? Não? Gente, deixa eu fazer um teste, que eu acho que ele vai sujar o meu tecido. Então, deixa eu passar aqui no cantinho pra ver. Vamos ver se vai soltar tinta. Né? Tem que testar, porque... Não tá soltando. Vou falar. Eu acho que é por causa do negocinho. Ou deu problema no microfone, né? É vocês que ficam pegando o microfone, né? Ficam pegando o microfone pra jogar videogame, sabe, gente?
Aí, já viu, né? Ó, gente, vou passar a termolina aqui por todo o meu risco. Por todo o risco que a gente fez. Passo termolina. Como é a caneta fantasminha, a gente passa assim, ó, bem em cima do risco, que a gente vai cortar bem em cima do nosso risco, tá, gente? Nem mais, nem menos, nem nada. Vai ser em cima do nosso risco, que é pra não ficar torto. A régua, ela já foi projetada, que é pra gente fazer a guirlanda perfeita. Então, não precisa falar assim, retirar caneta. Não, gente. Tentem fazer com a caneta fantasminha, que aí vocês vão ter assim o resultado perfeito, tá? Ó. Vem aqui. Risco aqui. E a gente vai dar um tempinho pra secar, tá? Passei desse lado, agora a gente vai passar do outro. Desse jeitinho aqui. Ó, gente, a base pra gente costurar essa base, como a gente tá passando termolina, vai ficar mais durinho o nosso tecido, tá ok? Ele não vai ficar tão molinho para se costurar como de costume. Então, a gente vai ter que pegar e utilizar. Lembra que eu falei para vocês quando fica mais durinho o nosso feltro, quando a gente pega e dubla o tecido no feltro, ou então nessa situação aqui, a gente tem que pegar e tem que utilizar a agulha número 8, porque senão vai dificultar a confecção, vocês vão demorar muito mais tempo. Pode quebrar a agulha, tá? E os pontos, eles não ficam tão legais se você não tá conseguindo perfurar com firmeza, tá? Ó, passei termolina nesse, agora eu vou passar no outro aqui também, enquanto seca esse nosso, tá? Ó. Deixa eu colocar mais termolina. Nossa, gente, minha termolina. Pronto. Ó. Aí eu venho com a termolina aqui, passando, né, ó. Onde a gente vai cortar. Aqui. Desse jeitinho. Dá pra passar também, gente, pode ser a cola PVA extra da Tec Bond, tá? Se vocês quiserem, pra impermeabilizar o tecido na hora da costura, vocês podem passar cola aqui também, que funciona perfeitamente, tá? Eu ainda acho que a termolina, ela dá um pouco mais de firmeza. Só que a termolina, ela deixa bem dura na hora de costurar. Se vocês utilizarem a cola, ela já facilita bastante nessa questão. Então, assim, cada um tem o seu ponto positivo e seu ponto negativo, né? Aí vai do que vocês acharem melhor, tá? Eu gosto bastante de cortar o tecido, ele tá perfeito. Então, se eu tenho termolina, eu acabo usando termolina, tá? Já fiz várias com cola também, mas eu gosto bastante de utilizar termolina, porque não tem o risco de desfiar mesmo. Vocês vão ter assim, com precisão, né? Ó. Passo aqui. Aqui. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Pra quando forem fazer a base na parte do papelão, verifiquem se esse papelão ele já foi dobrado. Se o papelão ele já foi dobrado antes,
eu não recomendo que vocês utilizem para base, porque o acabamento não vai ficar perfeito, tá? Eu gosto de utilizar, a gente tem a opção de pegar caixa, né, de papelão, só que eu compro a placa na Calunga, que ela vem lisinha, e é um papelão assim que ele é bem firme, tá? Ele é um pouquinho mais durinho do que o que a gente... Ai, olha o que eu fiz, derrubei aqui. É um pouquinho mais durinho do que o de costume que a gente acaba utilizando, tá? Então, eu recomendo que vocês comprem a placa. Com a placa, vocês conseguem fazer a placa de maior tamanho, vocês conseguem fazer aproximadamente 6 bases de guirlandas. A placa, eu paguei aqui na Calunga aqui da minha cidade, foi quanto? 16? 13, né? 13 reais. A placa de papelão saiu 13 reais. Sobra um pedaço, tá? Sobra um pedaço grande, que dá pra gente usar pra base de pezinho, pra outras coisas, pra outros trabalhos, mas não cabe a guirlanda. É um pedaço assim bem comprido, vai mais ou menos uns 1 metro e pouco, 1,5 metro, e de comprido assim um pouco menos de 30 centímetros de largura, então dá pra usar bastante pra outros trabalhos, mas pra base da guirlanda não dá. Deixa eu pegar aqui agora o meu papelão. Já deixei riscado. Deixa eu ver se tá aqui. Não. Ó, eu já deixei aqui riscadinho. Eu risquei com a nossa régua também, tá? Utilizando os internos aqui, os furinhos internos que eu tinha mostrado pra vocês. Estão conseguindo ver? Esses aqui internos. E agora eu vou utilizar a minha tesoura de papelão. O que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo? Gente, ó, aqui quase deu uma dobrada, não dobrou, quase. Mas danifica o nosso trabalho. O nosso papelão, ele tem que estar bem lisinho, ó. Aqui no meio, pra cortar, pra não dobrar, eu tomo o maior cuidado do mundo. Porque se dobrar, não fica a mesma coisa, tá? Então aí, ó, eu vou fazendo assim, ó, eu corto um pedaço pro lado, aí eu viro. Aí eu corto mais um pouco, aí eu viro. Aí eu corto mais um pouco, aí eu viro. Ó, eu vou fazendo esse movimento aqui, ó, corto mais um pouco, aí eu viro. Porque senão a gente dobra o papelão, né? E eu não quero dobrar meu papelão de jeito nenhum. Então eu dou uns picotes, a gente dá um corte e vira, dá um corte e vira, dá um corte e vira. Porque se eu fosse fazer já esse meu corte todo reto assim, ele ia dobrar, tá? Aqui no meio. Então a gente dá um corte e vira, dá um corte e vira, até abrir um buraco maior. Aí agora eu vou vir aqui com a minha tesoura e vou cortar no meu risco, tá? Ó, bem certinho. Papelão é bem durinho. Dá trabalhinho de cortar. Deixa eu cortar aqui a sobra. E tem que tomar um baita cuidado, que é pra ele não dobrar, né? Então, ó. Você recomenda deixar pronto para vender ou faz um de amostra? Outra dúvida, o curso onde você ensina os bichinhos para fazer na máquina? Então, gente... eu recomendo, se você está começando no feltro, eu recomendo primeiro que vocês façam, que é para ter portfólio. Porque a gente tem que treinar. Quando a gente começa, a gente tem que treinar. A gente não pode sair vendendo no começo e principalmente utilizar uma foto de outra pessoa, de uma pessoa que já está fazendo há mais tempo. E quando a pessoa receber o produto, tá totalmente diferente. A gente tem que treinar. Para quem é iniciante, eu recomendo que façam. E façam mesmo, nem que seja para presentear no começo, tira foto para divulgar. E com o tempo, vocês tendo portfólio, vocês não precisam deixar
a pronta entrega. No começo é interessante ter, que é o que vai divulgar o trabalho de vocês e vai praticar também, tá? Então, no começo eu recomendo que vocês façam o máximo de peça que puderem. Depois, quando aumentar a demanda, que vocês assim já começarem a pegar a clientela, aí eu não recomendo que tenha pronta entrega, trabalhem somente com encomenda, porque aí vocês pegam aquela parcela de entrada, né, e depois podem fazer o restante. Mas no início eu recomendo que façam, que é para presentear, para mostrar, para tirar foto, para ter de pronta entrega, que é para vocês terem o que treinar, né, e o que divulgar também. Porque se vocês não tiverem como divulgar, como que as pessoas vão saber que vocês estão vendendo? Tem isso, né? E então, pratiquem aí. Qual foi o complemento da pergunta que a Keila fez? Dos bichinhos? Mas de quais bichinhos? No caso do safari? O do safari, gente, tem alguns detalhes que a gente consegue fazer à máquina. Só que ele foi feito totalmente à mão. Se vocês quiserem confeccionar a máquina, tem que acrescentar a margem, tá? Que é a margem de costura, que é mais ou menos 1 centímetro. Ou se você costura ali com um pé de máquina, acrescentar um pé de máquina, que é para você poder costurar e desvirar. Porque o molde ele foi projetado, esse curso ele foi projetado para ser costurado à mão, tá bom? Gente, eu não sei trabalhar com estilete. A última vez que eu trabalhei com estilete, eu tô com uma cicatriz aqui no meu braço. Então eu prefiro a tesoura. Se vocês tiverem prática com estilete, a última vez eu não sei o que aconteceu que eu fui cortar, que eu enfinquei o estilete aqui na minha mão. Então eu não recomendo estilete, por minha experiência, tá, gente? Se vocês tiverem prática, acharem melhor, mas eu não me dei bem de jeito nenhum com ele. Inclusive, nem tem estilete aqui que eu joguei no lixo depois disso. Ó, gente, cortei a minha base sem dobrar, ela tá bem lisinha, tá? E pra fazer os riscos na nossa manta R1 e manta R2, eu acho mais fácil vocês usarem, depois que o papelão tiver cortado, vocês utilizarem a base de papelão para riscar lá. Porque como ele é felpudo, ele tem muito pelinho, pra gente ir lá com a reguinha e riscar se torna mais difícil. Então, com essa base de papelão, a gente coloca lá, pega uma caneta Bic lá e risca e fica perfeito, tá ok? Ó, eu já tenho aqui as outras camadas, deixa eu mostrar pra vocês. Nossa, eu já tinha cortado até um papelão aqui, ó, já tinha até um papelão cortado. Mas esse daqui eu vou usar porque a gente vai ter curso, né? A gente vai ter curso e eu já vou deixar preparado as bases do curso. Não é desse próximo mês, só pra avisar, tá? Desse próximo mês é outro tema. Mas vai ser de outro mês aí, nós vamos ter guirlandas, então eu já tô preparando. Ó, gente, o que a gente vai precisar? Aqui eu tenho uma camada de manta R2, que é aquela que tem colinha, resina dos dois lados. Eu tenho 2 camadas aqui de manta R1, que é a que tem resina de um lado só, tá? Mas vocês podem utilizar uma camada de manta R1 e outra de manta R2, tanto faz, tá? Eu gosto de utilizar 2 de R1 por cima, tá ok? Ou então podem utilizar uma camada de manta alta na parte da frente, fica a critério de vocês. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar minha base de papelão aqui, na parte de trás eu vou colar a minha manta R2, tá? Ela vai vir aqui alinhadinha e a gente vai passar cola silicone e vai colar aqui a nossa mantinha R2, tá? Ó, deixa eu pegar aqui. Vamos passar cola silicone. E a minha outra cola silicone acabou, vou ter que abrir outra. Deixa eu descer aqui que ainda tem um pouquinho. Ai, gente, eu uso tanto essa cola. E o complemento aqui que a gente vai ter de bolsinhas, eu gravei e a gente usou muita cola. Então, esse tubo aqui foi todinho.
Ó, gente, a gente vai passar bastante colinha aqui, que é pra não ter o risco de correr, tá? Passei a minha cola. Aí eu venho aqui com a manta R2, coloco bonitinho aqui em cima, tá? Alinho, né, que é pra ficar bem certinho. Bem bonitinho, ó. Colei o meu fundo aqui da minha guirlanda. Agora eu vou virar. Aí eu vou colar agora a minha manta R1. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de colar essa parte de resina aqui primeiro, tá? Ó. Porque aí ela adere bem, né? Ela cola bem. Ó. Vai ficar bem fofinho. Ó que fofinho. Certinho. E aí eu venho, passo cola aqui em cima novamente. Aqui, como é mais peludinho, ó, fica mais difícil de passar cola. Mas a gente vem, espalha uma colinha aqui. Sem dó. Tá? Prontinho. E agora, nós vamos vir aqui com a outra camadinha de R1. E eu vou deixar a parte peludinha pra cima, tá? Que é pra dar o toque suave. Quando a gente colocar o tecido aqui por cima, vai ter aquele toque suave melhor. Aí eu coloco a resina pra baixo, tá? Ó, desse jeitinho aqui. E o recheio da nossa base da guirlanda, ele tá pronto. É esse daqui que a gente vai ter. Pra gente encaixar e começar a costura, o primeiro passo que a gente vai fazer, deixa eu separar esse aqui, esse é o nosso recheio, ele fica separado. A gente vai ter que pegar lá os nossos tecidinhos, ó. Tem aqui os meus tecidinhos, deixa eu ver se deu uma secadinha, já deu uma secadinha. Eu vou vir com a tesoura, vou cortar toda a volta dele, com a minha tesoura de tecido, tá? Certifique-se que a termolina, ela tem que estar bem sequinha, tá? Tem que estar sequinha, porque senão pode passar a colinha pra sua tesoura e tira o fio. Então, esperem secar bem, tá? Ó, vou cortar aqui toda a volta. Prontinho. Ó. Aqui. Esse trabalho de linha maternidade, gente, é um trabalho de formiguinha. A gente tem que fazer com muita calma, tá? O corte da nossa base, da nossa guirlanda, ele tem que ser bem preciso, com bastante capricho, com calma. Por quê? Porque se você cortar errado esse tecido, se você não medir direitinho na hora de costurar, se você não prender bem, a guirlanda ela vai ficar torta, ela vai criar ruga, ela não vai ficar simétrica. Se você corta, por exemplo, o papelão errado, fica feio, fica torto. Se você corta, por exemplo, o enchimento menor, pode ficar algum espaço sem preenchimento, o tecido fica mole. Então, assim, essa etapa aqui, quando vocês forem fazer esse tipo de guirlanda, é um trabalho de formiguinha. Ele não é um trabalho que vocês vão pegar uma encomenda de última hora para fazer, porque senão vai inferiorizar o trabalho de vocês. É um trabalho que você leva um certo tempo para estar sendo confeccionado, né?
E ele tem que ser feito com muito capricho, com muita calma. Ó, tem peças que a gente consegue fazer assim com uma maior rapidez, como por exemplo, lembrancinha, uma bolsinha que vai na máquina. Só que esse trabalhinho aqui que a gente tá fazendo, ele é chatinho mesmo, né? Chatinho não, eu gosto. A gente que é artesã, a gente gosta, mas ele é um pouco mais trabalhoso. Ele demora mais. É um negócio assim que vocês têm que colocar um filminho aí pra assistir e costurar. Ó, vou cortar essa minha outra parte. Aqui a termolina, ela não tá muito seca. Eu não recomendo que façam isso, tá? Ó. Deixa eu cortar aqui. Desse jeitinho. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, podem mandar pergunta, tá? Nossa próxima aula vai ser na segunda-feira, né? E nós vamos aprender fazer a nossa primeira peça. Para quem é iniciante, nunca costurou, a gente vai trazer aqui a primeira pecinha que vocês vão confeccionar, tá? Vamos fazer aqui as técnicas de letras e eu vou falar também sobre outras aulas que para você que quer começar a montar o seu canto de trabalho, para você que quer precificar o seu produto, nós vamos bater um papo bem gostoso sobre esses assuntos que também são essenciais para quando a gente está começando o nosso trabalho em feltro. Vou cortar aqui o vazadinho. Prontinho. E finalizamos aqui o corte, tá? Finalizamos o corte. Vamos ter duas partes. Agora eu vou passar cada uma delas, que é para apagar a nossa caneta, né? Aquela canetinha que ficou. Vamos passar toda a volta. Prontinho. Apaguei da primeira. Vamos apagar agora aqui da segunda, né? Prontinho. Segunda-feira também vamos ter o sorteio das alunas, tá? Que vai ser das alunas da nossa canequinha, vai ser o sorteio das alunas, é bom avisar também, né? Que vai ser o dia de sorteio. Prontinho. Ó, temos aqui a parte do fundo. Vamos colocar a nossa camadinha de feltro branco, alinhadinho aqui, ó. Bem bonitinho. Ó, tá vendo que com a régua fica bem preciso? E aí a gente vai vir aqui com a outra camada, só que aí a gente vai alinhar aqui, ó, bem certinho, tá, ó. A costura com a outra costura. E aí que vai entrar aqueles nossos grampeadores, tá, ó. Eu vou colocar um aqui que ele não solta de jeito nenhum, tá? Agora a gente vai lá pro outro lado. Aqui já tá bem alinhado. Deixa eu vir aqui pro outro lado. A gente alinha aqui o tecido e eu coloquei o tecido ao contrário. Ó, já ia fazer arte. Tá?
coloquei, posicionei aqui. Alinho, a gente tem que colocar muito bem alinhado. Vou colocar um ganchinho desse aqui. Dá pra fazer com alfinete, tá, gente? Mas se vocês encontrarem essa pecinha aqui, vocês vão ver que vai facilitar muito o trabalho de vocês. Mas é muito mesmo, tá? Ó, posiciono aqui bem alinhado também. Costura com costura, prego aqui. Agora a gente vai posicionar as partes internas, que são essas aqui também, ó. A gente alinha aqui essas partes internas e coloca também aqui dentro. Ó. Deixa eu colocar aqui. E vou colocar aqui também. Tá? Feito isso, acabou, gente? Não, não acabou não. A gente vai colocar ainda alfinete, que é para não correr de jeito nenhum esse nosso tecido. Então eu vou colocar vários alfinetes aqui, ó. Eu vou colocar vários alfinetes daqui pra cá, na borda dessa minha costura, que é pra não correr de jeito nenhum, tá? Ó, a gente vai colocar muitos. Tá? Ó, aqui só desse lado aqui eu coloquei 5 alfinetes, vocês vão colocar bastante também, que é pra fazer a costura. Aqui vocês vão casear todo o centro primeiro dessa peça, tá? Depois dele caseado, vocês vão casear fazendo a junção do tecido de fora, o feltro e o tecido da frente, tá ok? Nós vamos ter este resultado aqui. Eu já tenho aqui a nossa etapa, foi esse daqui que eu deixei preparado. E aqui ele já tá costurado no centro aqui da nossa guirlanda. Deixa eu pegar os meus ganchinhos que a gente vai utilizar ele, tá? E o que a gente vai fazer agora nessa peça? A gente vai dobrar ela aqui no meio, ó. Primeiro passo, eu vou dobrar. E aí, eu vou fazer um pequeniníssimo, minúsculo picote com a tesoura, tá? Mesma coisa do outro lado. Por que eu não vou usar a caneta fantasminha? Porque quando a gente posicionar lá no nosso recheio, a gente vai pegar e vai passar o ferro. Então o ferro vai apagar. Ó, eu dobrei de um lado, agora eu viro, dobro do outro, alinho. E é um minúsculo picote, gente, é um minúsculo assim de 1 milímetro, que é só pra você saber que é o centro do tecido, tá? Ó, venho aqui e faço um minúsculo picote também. Nada grande, nada aparente, é só pra saber mesmo onde que a gente vai ter o centro dessa peça. Por quê? O que eu vou fazer agora? Aqui eu tenho umas 2 camadas de enchimento pra cima, ok? E aí, nós vamos encaixar o nosso tecido na nossa guirlanda. O que eu vou fazer? Ó, aqui é o meu tecido da parte de trás. Eu vou dobrar assim, ó, esse meu tecido assim. Tá vendo? Tô segurando com a mão. Eu vou virar assim e só ele vai lá pra trás, ó. Passei ele lá pra trás, certo? Passei ele lá pra trás. Aqui na frente ficou o meu feltro branco com o meu tecido, tá vendo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai posicionar as marcações que a gente fez. Aqui nós temos a marcação da costura. Então, eu vou posicionar aqui, ó, costura com costura, ó, costura com costura. E aí, eu venho com aquele meu pregador Mega Ultra Blaster Forte e coloco um aqui, pegando tudo, tá? Ó, deixa eu virar ele aqui pra mim.
E eu venho com esse meu pregador e prego ele aqui, ó. Certo? Ele não vai soltar daqui de jeito nenhum, tá? Ó. Dificilmente ele vai soltar daqui, tá, gente? Porque esse pregador, ele é muito forte. E aí a gente vai fazer a mesma coisa nas outras marcações. Lembra que a gente fez aquele mini picote? É para nessa etapa a gente poder identificar onde que é o centro do nosso tecido aqui nessas outras partes também, tá? Então, ó, nessa etapa aqui eu já sei que é exatamente aqui. Então, eu vou pegar, vou posicionar aqui, vou colocar outro pregador. Venho aqui nesse outro ponto, coloco costura com costura, coloco mais um pregador. Coloquei mais um pregador. E agora, o último picote que a gente fez aqui para poder identificar. Coloco aqui e coloco mais um pregadorzinho, tá? Feito isso, a gente vai vir com o ferro e vai passar aqui a frente e a parte de trás dessa nossa guirlanda, tá? Ó. Alguma dúvida? Ó, eu passo de dentro pra fora, tá ok? Ó, a gente vai passar de dentro pra fora, de dentro pra fora. A gente vai fazer esse movimento aqui, tá? Ó, tá vendo que ele tá bem passadinho? A gente vem pra parte de trás e vai fazer a mesma coisa, de dentro pra fora, tá? Ó. Dessa forma aqui. Venho pra cá, ajusto mais o tecido. A gente vai fazendo de dentro pra fora. Aqui, como a manta ela tem resina, ela vai grudar, tá? Ela vai grudar e vai facilitar na hora da costura. Vocês vão escolher onde que vocês vão colocar o ganchinho para pendurar, tá? Se vão colocar nessa parte do tecido ou nessa parte do tecido. Vocês que sabem qual lado que vocês querem usar. Eu vou colocar o meu ganchinho. Deixa eu fazer o meu ganchinho aqui. Deixa eu achar o pedacinho do meu tecido. Eu vou colocar o meu ganchinho na parte do xadrez. Tá? Deixa eu pegar aqui um retalhinho do meu tecido amarelo. Deixa eu achar. A gente vai utilizar retalho mesmo, tá, gente? Daquele que sobrou. Nós vamos utilizar retalho mesmo, tá? Daquele que sobrou do nosso corte. Ó, vou pegar aqui o retalhinho. A gente vai pegar qualquer pedacinho aqui, vai montar um retângulo, tá? Um retângulozinho assim. E aí, ó, esse retângulo que eu fiz aqui ficou com 4 centímetros de largura, né? E 10 centímetros de comprimento. Eu vou dobrar de um lado, vou passar cola, vou dobrar de um lado. Ó. Passa cola, vou dobrar de um lado, vou dobrar do outro lado. E agora eu dobro no meio, eu passo mais um pouquinho de cola aqui e dobro no meio, tá? Ó.
E aí eu vou ter uma tirinha aqui que eu vou utilizar para pendurar, tá? Ó, como ficou. Eu vou aplicar lá, eu vou utilizar essa tirinha para poder pendurar. Vou soltar aqui o meu ganchinho agora. Já tá passado, ele já não vai correr tanto, tá vendo, ó? Eu retirei, ele não vai correr tanto a minha peça. Então eu venho aqui, levanto, faço um U, ó, tá vendo? Um Uzinho. A gente faz esse movimento, fica o formato de um U. E a gente cola aqui nas pontinhas, passa uma colinha nas pontinhas e coloca na parte de trás aqui, ó. Tá? Dessa forma aqui. Lembrando, lembra do nosso picote que a gente fez aqui? Nosso picote, ele fica no meio, tá? Ó, vou deixar ele abertinho. Ele fica no meio. E se vocês quiserem colocar o nosso fechinho aqui, o nosso pregador no meio, pode colocar, tá, gente? Eu vou colocar aqui o meu, ó. Vou voltar, vou colocar no meio aqui, que não vai interferir em nada. Depois disso, é só a gente começar a casear. Não tem segredo. A gente começa a casear. Se vocês tiverem mais desses ganchinhos, coloquem mais. E aí vocês vão soltando à medida que for fazendo a costura, tá? Eu tenho mais um desse daqui. E aí, o que eu faço? Cadê o meu outro ganchinho? Aí eu vou pulando ele conforme, eu coloco ele sempre mais ou menos assim, ó. Eu pego, se eu for começar a minha costura aqui por essa parte branca, eu coloco aqui no meio. Coloco aqui, ó, um pouquinho pra cá, que é pra não correr. Aí eu costuro até aqui. Chegou aqui, eu vou levando. Eu costuro até aqui, aí eu vou levando meu grampinho aos pouquinhos pra cá. Conforme eu vou andando com a costura, eu vou andando com o meu grampinho. E aí nós vamos ter a nossa base pronta, tá? É dessa forma, não tem segredo. No final é só vocês pegarem e passarem. Terminou de costurar, passa novamente essa base da guirlanda. E aí vocês vão ter a base da guirlanda prontinha para fazer as aplicações, tá? Deixa eu pegar aqui a minha linha que eu vou começar a costurar, só para mostrar para vocês que não tem segredo nenhum. É o pontinho caseado que a gente aprendeu ontem. A gente vai iniciar da mesma forma de ontem. Agora eu vou começar a casear aqui. É o mesmo pontinho que vocês aprenderam ontem, com a agulha número 8, por conta da termolina. A gente faz a continuidade da costura. Quando a gente vai trocar de linha aqui, lembra quando ontem eu mostrei para vocês aquela técnica sobreposta? Se você só está assistindo essa aula, volta lá para os segredos do ponto caseado que você vai aprender. Para fazer a troca de linha, a gente faz o arremate e depois faz a continuação na técnica que eu ensinei quando a gente quebra a linha. Lembra que eu mostrei para vocês? Lá, se quebra a linha, a gente faz assim, insere no centro do último ponto. Aí a gente vai fazer isso, só que com uma cor diferente aqui, tá? Ó. Pode ser feito com feltro e tecido? Feltro e tecido, mas no caso o fundo da nossa guirlanda pode ser feita a base da nossa guirlanda, se for referente à base, a base da guirlanda ela pode ser de feltro sim, tá? É que tecido ele fica mais, vamos dizer assim, chique, ele fica mais requintado, né? Mas pode ser feito, inclusive a gente tem várias estampas hoje de feltros estampados que estão bem bonitas pra gente fazer base também, tá? Ó, agora eu vou começar a casear aqui. A gente vai caseando com cuidado a lateral. Tem como dar uma aproximada aqui pra mostrar eu caseando? Ó. Ó, gente. Eu vou colocando assim, ó, o fechinho.
eu coloco o fechinho sempre próximo de onde eu tô costurando, tá vendo? Com a distância. Aí eu vou costurar até aqui, quando eu chegar aqui, eu jogo ele um pouquinho pra cá, e assim eu vou fazendo, a minha costura vai ficando bem certinha. Se vocês tiverem bastante desses fechinhos aqui, coloca bastante, que aí vai ficar bem certinho, vai facilitar muito. Não precisa ficar andando com ele igual eu faço, ó. Com a régua não tem sobra de tecido. Antigamente eu usava molde, né? Ou então eu usava coisas circulares para fazer a base da guirlanda. Nem sempre ficava simétrico. Acontecia de às vezes eu tá caseando, tá sobrando tecido, chegava num ponto, tava faltando tecido, ficava torta. Então assim, utilizando a régua vocês não vão ter esse problema não, ó. Não tem problema nenhum. Ó que bacana que vai ficando. Quando chegar no ganchinho, ali no ganchinho de pendurar, o que a gente faz? A gente faz aquele pontinho, lembra que eu mostrei pra vocês de como prender a orelha? É exatamente a mesma coisa, vocês vão estar prendendo o gancho na guirlanda. Então, é o mesmo ponto que eu ensinei, a técnica que eu ensinei ontem, tá? Do caseado. Ó, depois que eu chego aqui, cheguei aqui bem próximo, aí eu ajusto aqui o tecido, ó, um pouquinho mais pra frente, aí eu ando aqui com o meu ganchinho mais pra cá, tá? E aí eu vou fazendo isso, tá vendo? Se tivesse mais ganchinho, ia ser uma maravilha, porque eu ia colocar em toda a volta dessa minha guirlanda, não ia ter problema nenhum. Ó. São duas coisas que vocês não podem ficar sem. Alguma dúvida, gente? Porque aí, basicamente, a gente vai casear toda a volta dessa nossa guirlanda. E aí, nós vamos ter aquele resultado que eu mostrei no início pra vocês, tá? Ó, vou casear só mais um pouquinho aqui e vou me despedir de vocês pra nossa próxima aula, que é gostoso ficar caseando. Quando eu começo, eu não tenho vontade de parar. Nossa próxima aula vai ser segunda-feira, iremos aprender outras técnicas para iniciante. E essa aula aqui faz parte da nossa jornada. Tenho certeza que depois de vocês praticarem tudo que eu estou ensinando aqui, vai facilitar bastante para vocês que são iniciantes, viu? Aí eu quero que vocês voltem e me contem aqui. Deixa eu dar mais um pontinho. E prontinho, gente. Esse daqui eu vou deixar para casear o restante. O resultado final, ó, depois eu vou casear depois o restante que a gente vai usar nos próximos cursos, tá, gente? Essas bases aqui. Não pensem que vai ficar aí parado que vai ter novas peças chegando aí pra gente, tá? Ó, deixa eu tirar o zoom aqui, ou vai mudar pra câmera, né? Pra cá que eu quero mostrar pra vocês. Ó, gente. Soltei. Será que eu quebrei? Não quebrei ainda não. Ainda não. Então, gente, nosso resultado final vai ser esse aqui, tá? Ó, ele fica bem certinho, bem simétrico, tá? E aqueles ganchinhos, eles são essenciais pra gente poder confeccionar essas nossas guirlandas. Eu vou voltar só rapidinho na outra câmera que eu quero ensinar um detalhe pra vocês que eu não tinha mostrado, que eu dei uma passadinha e eu não fiz ali na base, tá? Tem como voltar ali pra câmera 2? Vou explicar aqui um negocinho pra vocês. Vocês vão entender já já um detalhe que eu acabei não especificando. Deixa eu pegar isso daqui. Que é a aplicação de rendinha. Se vocês quiserem aplicar o detalhe de uma rendinha,
na nossa base aqui no início. O que vocês vão precisar fazer? Antes de costurar o centro e a volta, vocês vão pegar aqui, cortar a rendinha com uma margem maior, tá? Com uma margem maior. E aí, ó, deixa eu cortar aqui, ó. A gente corta aqui com uma margem maior essa nossa rendinha. A gente passa uma leve colinha e aí a gente vira. E essa sobrinha aqui, ó, a gente vai virar e vai colar aqui pra dentro, tá? Aí passa uma colinha aqui e cola as bordinhas pra dentro. E aí nós vamos ter já a aplicação da nossa rendinha e é só casear toda a volta, tá? Mas ela é aplicada antes da gente fazer a costura no centro da nossa base e na parte de fora, tá ok? Bem, é isso. Foi o único detalhe que eu tinha passado, que eu lembrei agora aqui no final, né? Mas acho que já deu para demonstrar. E acabamos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, da base da guirlanda. Vamos continuar ainda a nossa jornada do iniciante. Vamos aprender aí os toques finais, que é para vocês chegarem lá nos nossos cursos, aqui do nosso catálogo, conseguirem entrar e confeccionar qualquer peça, que aí vocês vão chegar lá, vão saber quais técnicas aplicar e aí vai ficar show. Eu tenho certeza que as peças de vocês vão ficar ainda melhores do que já são, tá bom? Um grande beijo, espero vocês no nosso encontro na segunda-feira, que a nossa jornada do iniciante continua. Um beijo e até a próxima aula!